slides, e aí a gente vai tentar sim, tá bom? E aí vamos fazer um teste. Então, por isso a gente não pode perder tempo, tá? Antes de tudo, eu gostaria de agradecer a presença de vocês. Eu vi que a gente já tem alguns participantes. Obrigado pelo prestígio, tá? E obrigado por estarem presentes, tá bom? Então, hoje nós vamos discutir sobre compulsão alimentar. O que será que é essa compulsão? O que será que é essa danada? Será que você tem compulsão alimentar? Ou será que você tem chance de ter? A gente vai conversar, tá? Então, quais são os fatores de risco? O que causa? Quais são as possíveis consequências? O que uma pessoa com compulsão alimentar... Desculpa. O que uma pessoa com compulsão alimentar sente? Será que ela se sente bem quando come? Será que não? Enfim, essas e outras questões nós vamos conversar, tá? Na aula de hoje. Vocês, por conta da apresentação de slides, hoje a gente vai direto ao ponto, ok? Eu só vou passar aqui o vídeo para elucidar, para dar uma mexida aí nas nossas ideias, tá? Uma simulação, logicamente, e aí a gente já vai dar andamento na aula, tá bom? Então, obrigado. Se você está entrando agora, por gentileza, não se esqueça de pôr o seu nome completo e a unidade que você estuda, ok? Aqui no chat, aqui no bate-papo do Zoom. Perfeito? Bom, vamos ao vídeo. Ei, Ana, de novo, esse rapaz aí vai ter que ganhar um salário, viu, Ana? Ele está fazendo muito sucesso, viu, professor? Ele tá querendo pegar o seu lugar, viu? Mas desse jeito ele vai pegar, tá trabalhando mais que eu, esse cara aí. Vamos lá. Nossa, Maria, acabei de comer 5 pratão de feijoada. Café da manhã. Nossa, tô muito cheio. Senti que eu tava exagerando, mas eu não aguentei. Eu sabendo que eu tava exagerando, eu comi tudo. E agora eu tô muito cheio. Enfadado. Parece que eu comi um elefante. Vou ter que tomar um laxante pra poder tirar isso da minha barriga. Mesmo estando assim, eu já tô pensando o que eu vou comer no almoço. Tanto que eu vou comer. Entenderam? Ó, a dele. Acabei de comer 5 pratão de feijoada no café da manhã. E aí eu tô pensando em tomar um laxante, porque eu já tô pensando no que eu vou comer no almoço. Aí você vai falar, professor, caramba, mas o cara comeu 5 pratos de feijoada no café da manhã e laxante, porque ele já está pensando que ele vai comer no almoço. Isso é normal, isso acontece mesmo em pessoas que têm compulsão alimentar. É isso que a gente vai conversar hoje, tá? Vamos então à apresentação. Vamos fazer um teste aqui, pessoal. A vida é feita de testes. Show de bola. Aí. Sim. Conseguem ver a minha tela aqui? Sim. Perfeito. Obrigado. Bom, vamos lá então. Só, por favor, eu vou mudar de slide, só ver se vai mudar. Aí, mudou para vocês? Mudou. Perfeito. Obrigado. Vamos lá então. Bom, então, workshop de cuidador, estamos na aula 29, tá bom? Ignorem o página. Amor, não tô com... Página não, é só é aula 29, perdão, eu não tirei aqui. Bom, 12 de janeiro. Na aula passada, nós conversamos sobre a pandemia e os impactos emocionais que essa pandemia tem gerado na população. Vimos, né, e identificamos na aula que, por exemplo, a ansiedade, depressão, irritabilidade, confusão, insegurança, instabilidade emocional, transtorno bipolar e tantas outras condições emocionais ou relacionadas
dimensão emocional, né, o nosso campo emotivo, foram alteradas, tá, por conta dessa pandemia. Logicamente, as causas são as mais diversas, como a gente viu na aula passada e tudo mais, tá? Então, sim, há a pandemia, entretanto, precisamos, de alguma forma, lidar com os impactos que essa pandemia causou. E aí, passamos algumas orientações, vocês e tudo mais. Como, por exemplo, reduzir o tempo de exposição às redes sociais, fazer exercício físico, encontrar atividades de hobby, porque isso gera impacto positivo no nosso emocional, porque nos dá sensação de bem-estar, né, de prazer. Enfim, a ideia é encontrarmos mecanismos, ferramentas potenciais que nos auxiliem a reduzir esses impactos emocionais, certo? Então, rapidamente, né, essa aí foi uma revisão da aula 28 do workshop, que foi a aula que tivemos semana passada, tratando sobre pandemia e os impactos emocionais causados ou gerados na população, tá? Beleza. Bom, previsão da aula de hoje. Vamos lá. Compulsão alimentar. Nossa, que tema curioso. Tanto quanto curioso. Vamos lá. Compulsão alimentar. Qual que é a ideia? Qual que é o nosso objetivo alimentar, né, na aula de hoje? A ideia é tratarmos alguns pontos, tá bom? O objetivo da aula é: o que é compulsão alimentar? Quais seriam as suas causas? Eu vou desligar, eu vou te mandar, tá? Temos estratégias para lidar com esse transtorno, com a compulsão alimentar? Se sim, quais seriam essas estratégias? É justamente isso que a gente vai conversar na aula de hoje. Beleza, gente? Vamos lá. Olha que pratão mais gostoso. Deixa eu só tentar fazer um negócio aqui. Eu consigo arrastar. Eu não consigo minimizar, mas eu consigo arrastar. Não, vou deixar em cima mesmo. Bom, tá aí o pratão. Uma maravilha, uma delícia, né? E aí, só para dar uma brincada com vocês, olha que coisa maravilhosa. Hoje, graças a Deus, temos mais acesso, né, a alimentos, certo? Então, algumas condições da população mudaram. O custo mais barato, mais acessível aos alimentos e tudo mais. Tá? Então, eu trouxe só essa imagem para vocês, porque alimentos tem tudo a ver com a nossa aula de hoje. Vamos lá. Bom, transtorno de compulsão alimentar periódica. Deixei aqui só para vocês verem primeiramente o nome, tá? Transtorno de compulsão alimentar periódica. Ou simplesmente TCA. Ou compulsão alimentar. É exatamente a mesma coisa, tá bom? Vamos lá. Então, vamos ver o que é esse transtorno aqui. O que seria essa compulsão alimentar? Bom, o que é? Quais são as causas? Quais são os fatores de risco? Quais são os sintomas? E existem consequências, os desfechos negativos, a gente também vai conversar. Também a gente vai conversar sobre os tratamentos, quais seriam esses tratamentos, por que é importante a gente considerá-los, como é que o tratamento, se existir, logicamente, como é que esse tratamento é feito, enfim, tudo isso a gente vai ver na aula de hoje. Também a gente vai ver sobre prevenção. É possível trabalhar com prevenção diante da compulsão alimentar? Vamos ver daqui a pouco, tá? Então, essa vai ser a estrutura da nossa aula hoje, tá? O que é, causas, fatores de risco, sintomas, possíveis consequências, tratamentos, prevenção, informações que tenham a ver com esses tópicos aqui que eu coloquei para vocês.
Professor, tem alguém com o áudio ligado, está travando e está atrapalhando, viu? A gente ouvi-lo bem. Conceituado como um distúrbio alimentar que tem uma característica muito particular. Que característica é essa, professor? A ingestão exagerada de alimentos, tá? Você tem, por exemplo, a compulsão de compras, ou compulsão por compras. São pessoas que compram, certo? Você tem toque também, enfim, vários outros distúrbios de compulsão, certo? E um desses distúrbios é a compulsão alimentar, que tem essa ingestão exagerada de alimentos. Então, a pessoa que tem TCA, transtorno de compulsão alimentar, ingere uma grande quantidade de alimentos, tá? Num curto período de tempo. Então, a gente vai conversar daqui a pouco, mas entendam grande quantidade como uma grande quantidade mesmo. 5, 6, 8, 10 mil calorias por refeição. Isso é fora de... Sim, são números estratosféricos, tá bom? Por exemplo, dependendo o seu tamanho, logicamente, né? Enfim, seu gênero e outras questões, você precisa, em média, de 2.000 calorias por dia para conseguir sobreviver, para se manter, por exemplo, em repouso. Essa pessoa, por refeição, come 5, 6, 7, 10 mil calorias por refeição. Então, entendam que quando eu falo ingestão exagerada, é realmente algo muito exagerado, tá bom? Vamos lá. Essa ingestão ocorre mesmo sem a presença de fome ou necessidade física do alimento. O que eu quero dizer com isso é o seguinte: a pessoa que tem TCA, ou transtorno de compulsão alimentar, mesmo sem fome, ela sente, ela tem esse desejo de comer. Professor, mas por que isso acontece? Porque a pessoa está se punindo? Qual que é a causa? A justificativa para que isso aconteça é que quando elas comem essa grande quantidade de comida... Professor, Oi? desculpa, está travando e às vezes a gente não ouve você. A internet está direto aqui? Melhorou? Melhorou? Um pouquinho. Vamos ver se vai continuar, né? Porque está cortando. O senhor fala um pouco, aí para. O senhor fala um pouco e para, entendeu? Tá, travando demais. Não tô dando nem para acompanhar. Eu estou direto aqui na internet. Tô ligadinho. Observa direto. Que tem mais pessoas reclamando aí, professor. Dá uma olhadinha no bate-papo para você ver. Vamos ver. Melhorou agora, gente? Tá travando muito. Que estranho, hein? Melhorou. Melhorou? Melhorou. Show. Vocês estão reclamando aí? Boa tarde, boa noite. Boa tarde. E aí, Boa tarde, princesa. Beleza? Ô, minha rainha, obrigada. É que estava travando, a gente estava falando professor porque estava travando. E eu estava no mercado louca para vir assistir a aula, porque não estava pegando os dados móveis, falei assim, deixa eu correr para casa. Vim acelerando. Eu acho que é por causa do tempo. Aí. Estou vendo aqui em Bonifácio. Acho que é por causa do tempo. Aqui também deu uma chuvinha rápida. Pode ser mesmo, professor. Obrigada. Pode ser por isso. Porque tá ligado direitinho na internet. Tipo, eu não tô nem no... E nunca deu problema, porque eu sempre transmiti pelo cabo. Bom, vamos lá, vamos tocar. Melhor agora, né? Dá para ouvir, né? Dá. Perfeito. Obrigado. Bom, então o que eu falei para vocês é que essa pessoa que tem compulsão alimentar ingere uma grande quantidade de alimentos por dia, tá? Isso acontece mesmo que a pessoa não tenha vontade. Nossa, professor, como assim? Você está falando que ela come muita comida, muita comida, mesmo sem vontade, mesmo sem fome? Pode acontecer. O que acontece? Quando essa pessoa come essa quantidade exagerada de comida, há uma liberação, um pico
de glicemia no corpo dela, tá? E esse pico de glicemia libera dopamina. Professor, o que dopamina tem a ver com a compulsão alimentar? Não tem nada a ver. Tem a ver. Porque é o seguinte, a dopamina gera uma sensação de bem-estar. Olha que coisa louca. Então, entendam. Tá dando para ouvir certinho agora, né? Sim. Ah, perfeito. Bom, olha que coisa louca. A pessoa come uma grande quantidade de alimentos. Essa grande quantidade dá um pico de glicemia. E esse pico de glicemia aumenta a liberação de dopamina. E essa dopamina gera na pessoa uma sensação de prazer, de bem-estar. Então, na verdade, a pessoa que tem esse transtorno, ela come para ter essa sensação de prazer. Entenderam? Então, é como se fosse uma pessoa, por exemplo, que é dependente de álcool. A gente já conversou aqui sobre pessoas etilistas, pessoas que são dependentes de álcool e tudo mais. Nesse caso aqui também é justamente isso. A pessoa é dependente desse prazer, dessa sensação que essa grande quantidade de alimento proporciona para ela, tá bom? Então, isso acontece quando a gente fala da compulsão alimentar. Bom, vamos lá. O que mais? Geralmente, a pessoa que tem esse transtorno perde o controle sobre o que está comendo e, inclusive, a quantidade de alimento que ela ingere. Então, a gente vai ver daqui a pouco, existem duas características clássicas principais para a compulsão alimentar. São elas, grande quantidade de alimentos ingeridos, tá? E a falta de controle, tá? Então, a pessoa não tem controle sobre o quanto ela come. Ela não consegue controlar, assim como a pessoa etilista, a pessoa que é dependente de álcool, também não consegue controlar, né? Não consegue se livrar, digamos assim, entre aspas, tá? Das garras do álcool. Essa pessoa aqui também, ela não tem controle, infelizmente, e aí acaba comendo uma grande quantidade de comida, tá? O que acontece? Normalmente, essas pessoas comem, como eu falei, 5, 10, 7, 10 mil calorias num estreito espaço de tempo. Professor, como assim? Me dá um número para eu entender. Essa pessoa come, em média, né, 5, 6, 7, 10 mil calorias a cada mais ou menos 2 horas. Entendam como isso é fora da realidade, tá bom? Isso é algo assim muito exagerado. Normalmente, principalmente fim de ano, né? A gente acabou de voltar do fim de ano aí. Principalmente festas de fim de ano, as pessoas costumam exagerar na comida. Então, comem muito mesmo, né? Natal, na virada, comem bastante. Isso, de vez em quando, vamos dizer que seja algo normal, tá? Então, esporadicamente, de vez em quando, é normal a gente Até comer... estudando, professor. A mulher comendo açaí, ó, que delícia. Valdirene comendo açaí, oferece, Valdirene. Ei, ai. Ó, por exemplo, vai até estudando, né? Então, é isso aí. Então, assim, comer muito acontece de vez em quando, tá tudo bem. Não, a grande questão é quando isso passa a ser normal, passa a acontecer e mais de uma vez por semana. A gente vai chegar lá. Bom, esse indivíduo que apresenta aí episódios de compulsão alimentar, na maioria das vezes, acaba ingerindo alimentos, acaba comendo, mesmo não tendo fome, mesmo não tendo a sensação de fome, tá bom? Vamos lá. A internet estava ruim. O que mais? De beirão do Sebrae. Esse transtorno Não tá, tem duas características principais. São elas. Não entendeu minha... Acho que alguém pode ligar. Por favor. Tem alguma coisa de interferir na aula. Foi só na esquerda. Sabe que é do Chico?
Vai vir Ele buscar já o chega, carro. ele já sabe onde que tá. É. Graças a Deus, tadinho. Deixa eu ver aqui. Tem cachorro, tem É a televisão. Andréia, Deus, professor. Ô, Andréia. Andréia, você consegue desligar o áudio, por favor? Cadê ela? Aí, acho que foi. Ótimo. Obrigado. Vamos lá. Bom, duas características principais da compulsão alimentar. Uma, grande quantidade de alimentos ingeridos, tá bom? Um curto espaço de tempo, 2 horas no máximo. E aí, não bastasse isso, também a pessoa, quando está comendo, ela tem uma sensação de perder o controle. Ela sabe que está comendo muito, mas mesmo assim, ela não consegue parar de comer. Tá bom? Então, ela entende que é muito, mas ela não consegue parar de comer, ou também ela sente que comeu muito mais do que deveria, às vezes come até acabar a comida e tudo mais, tá bom? Então, são essas duas características principais. Comem muito e não tem controle. Há a perda do controle por parte dessas pessoas. Vamos lá. Olha só. Professor, beleza. Eu já sei que quem tem compulsão alimentar come muita comida, uma grande quantidade, né, calórica, geralmente em torno de 2 horas, tá bom? A cada 2 horas come muita comida. Eu sei também que essa pessoa perdeu o controle, ela não consegue se controlar, inclusive come até mesmo sem vontade, não consegue se livrar, come pela sensação, come por prazer, assim como, por exemplo, uma pessoa que faz uso de álcool, bebe para se sentir bem e tudo mais. É exatamente isso. Mas existem outras questões associadas à compulsão, tá? São elas. Normalmente, essas pessoas comem até ficar cheias, fisicamente cheias. Sabe quando parece que você comeu um elefante? Como o cara do vídeo que eu mostrei há pouco, é essa sensação, tá? Quem tem compulsão alimentar, quem tem TCA, come assim, até ficar muito cheio. Inclusive, ficam assim de forma desconfortável, de tanto que comeram. Também, sentem culpa. Sentem culpa e sentem vergonha, porque comem muito, porque comem dessa forma. Outra característica, costumam comer escondidas. Por quê? Porque elas têm vergonha. Vergonha de como outras pessoas podem interpretar. Imagina, de repente, você no almoço, digamos que você tenha TCA, de repente você convida, sei lá, a sua sogra, sei lá, vou dar um exemplo aqui, tá? Você convidou sua sogra para um almoço e de repente você tem TCA. Você não vai querer fazer feio, por exemplo, na frente dela no primeiro encontro, certo? Faz sentido. Essas pessoas comem muito, então elas se sentem com vergonha. Sentem que têm culpa, então preferem se isolar, preferem comer escondidas. Isso é uma característica também muito comum em pessoas com TCA. Outra característica, comem rápido, muito rápido. Então, uma grande quantidade de comida num tempo curto e comem rapidamente. Outra característica, elas sofrem. Consegue entender? Não é algo simples. Elas têm consciência de que comeram muito, elas comem até ficar cheias, desconfortável, a ponto de parecer que comeram um elefante. Elas ficam escondidas, elas se isolam e sofrem por isso. Então, toda essa situação, esse contexto que essa pessoa está inserida, gera sofrimento. Esse comportamento de comer muito, comer rápido e de perder o controle, gera sofrimento nessas pessoas, tá? Um sofrimento físico, também físico, mas um sofrimento psicológico principalmente. Há um impacto no emocional delas também, pois elas não querem comer assim, mas infelizmente elas são dependentes, são viciadas em comer. Bom, professor, beleza, tá. Quando é que um psiquiatra começa a desconfiar, começa a acender a luzinha amarela para entender se uma pessoa pode ou não ter TCA, ter transtorno de compulsão alimentar? Bom, basicamente nessas situações aqui, ó.
Então, se uma pessoa perdeu o controle e ingeriu uma grande quantidade de alimentos, mais do que uma vez por semana, nos últimos 3 meses, a gente considera que essa pessoa pode ter o transtorno. Novamente, você comeu demais, perdeu o controle, mais de uma vez por semana, nos últimos 3 meses, o psiquiatra já acende a luz, já fica, de certa forma, cabreira, né? Ele já fica ali atento, esperto, e considera essa pessoa como uma provável pessoa que tenha compulsão alimentar, tá bom? Logicamente, cada caso é um caso. Por isso que eu não falei que ele já dá o diagnóstico quando tem esses dados. Ele acende a luz. Algo não vai bem. Parece que tem alguma coisa errada. Essa coisa errada pode ou não ser a compulsão alimentar. E aí o psiquiatra realiza outros exames, vai fazer perguntas e vai tentar entender um pouco do histórico do paciente. Tá bom? Então, se você perdeu o controle, comeu muita comida, a ponto de sentir desconfortável, a ponto de sentir vergonha, a ponto de você não ter fome, mesmo assim você comeu. Se isso aconteceu mais de uma vez por semana, nos últimos 3 meses, no caso, né, essa pessoa pode ter compulsão alimentar. Bom, olha só, eu trouxe alguns dados aqui que vocês vão ficar chocados. Pasmem. Professor, com licença. E no caso da pessoa assim não querer comer, a pessoa obrigar e a pessoa acabar comendo sem vontade e fazer vômito? Não, isso aí não é compulsão alimentar, não. Porque é voluntário. Tipo que nem assim, ó, comer. eu como doce de vez em quando, que nem eu fui no mercado e vi um bolo de pote muito saboroso, devorei ele. Aí daqui 3, 4 meses eu vou comer doce. Quando eu era criança, minha mãe fazia eu comer feijão com coisa dentro. Aí eu batia no estômago e vomitava. Eu só vim comer feijão depois que a minha filha nasceu, quando ela começou a comer feijão, carne, essas coisas assim. Mas, assim, se eu comer algo que muito pesado, não cai bem no estômago. Eu achei que fosse algum problema, assim, desse tipo. Então, Val, é o seguinte, ó. Normalmente, a compulsão alimentar, ninguém te obriga a comer. Você mesmo come algo voluntário, tá? Se alguém obrigar, tem outros nomes. Tem pessoas como vou falar, provocam o vômito. Isso é uma outra doença. A gente pode conversar dela. Eu vou falar dela daqui a pouco, tá? Pode sim acontecer, mas não é compulsão alimentar. Compulsão alimentar, a pessoa come mesmo sozinha, sem ninguém forçar. Tanto que ela acha feio, ela sente vergonha, sente culpa, não concorda, mas como ela não tem controle, é um vício, ela come, tá bom? Mas ninguém obriga, não. É algo que ela realmente quer comer. Tá bom? Bom. Tá bem, obrigada, professor. Imagina, você acha? Imagina. Bom, vamos lá. Olha só. 1/3, presta atenção nesse dado aqui. 1/3 das pessoas obesas e até metade das pessoas que fazem, né, cirurgia bariátrica tem compulsão alimentar. Novamente, 1/3 dos obesos e metade das pessoas que procuram especialistas para fazer a bariátrica tem transtorno compulsivo alimentar. Daqui a pouco a gente vai ver que a obesidade pode ter uma relação direta com isso, com essa compulsão alimentar. Por quê? Imagina, você colocando uma grande quantidade de alimento no seu corpo, você comendo de forma exagerada, isso vai fazer o quê? Vai fazer com que o seu corpo, com que você ganhe peso. Porque você está comendo muito mais do que o seu corpo necessita diariamente. Se você come muito mais, se você ultrapassa esse limite de caloria, o seu corpo vai começar a armazenar. Então, pessoas com compulsão alimentar, normalmente, não é regra, mas normalmente são pessoas obesas. Normalmente. Professor, existem pessoas magras com TCA? Existem sim, mas é mais difícil a gente encontrar. Porque normalmente
pessoas obesas têm TCA por conta dessa... Elas acabam ganhando muito peso porque ingerem muita caloria a cada refeição, tá? Vamos lá. Professor, não é a ansiedade também, professor? Também, eu vou chegar lá nas causas, Ana, mas é isso mesmo. Desculpa. Não, imagina, é isso mesmo. A ansiedade pode ser uma causa para compulsão alimentar. Ou seja, a pessoa não está bem, está muito preocupada, sei lá, está desesperada, enfim, está ansiosa, e aí ela tem que descontar, entre aspas, em alguma coisa. Ela precisa ter uma sensação de prazer. E aí ela encontra essa sensação de prazer comendo muito. Como eu falei, comer muito, né, essa grande quantidade de alimentos ingeridos, faz com que essa pessoa tenha uma sensação de bem-estar momentâneo, tá? Logo depois que ela come, rapidinho essa sensação vai embora, por isso que ela volta a comer. Então, come muito, vem a sensação vai embora, aí ela tem que comer de novo. Comeu de novo, vem a sensação, vai embora, ela come de novo, é um ciclo, tá bom? Mas excelente, Ana, é isso mesmo. Bom, o tratamento da compulsão ajuda e muito no tratamento da obesidade. Por quê? Porque muitas vezes essas pessoas são obesas porque elas comem demais, comem além do que deveriam, entendeu? Comem além das necessidades que elas têm diárias. Por isso, se a gente lida com a compulsão, se a gente consegue fazer essa pessoa comer menos, comer de forma certa, consequentemente, a gente vai conseguir também tratar a obesidade. Aqui, ó, causas. Possíveis causas. Dieta realizada de forma errada. Por quê, professor? Eu acho que aí você errou. Não tem nada a ver, a dieta não é para emagrecer? Mas você está falando que dieta, a gente não come muita coisa, certo? Certo. O que acontece? Muitas vezes, as pessoas não procuram uma ajuda profissional. Por exemplo, de uma nutricionista. Estou dando um exemplo aqui. E aí elas, na cabeça delas, começam a fazer uma dieta. Não, olha, não, eu vou cortar isso, eu vou cortar aquilo, corto aquilo, tal. E de repente começam a comer muito pouco. Diminui muito a quantidade de alimentos por dia. Isso, em algum momento, vai fazer o quê? Logicamente, vai aumentar a fome. Em algum momento, a pessoa vai ficar com muita fome. Quando ela fica com muita fome, normalmente, isso é a ciência que diz, quando estamos com muita fome, a tendência é que a gente coma muito. E muito além do que a gente comeria se não tivesse com essa fome tão grande. Entendeu? Então, quanto mais fome, a tendência é que você coma mais. Então, pessoas que realizam dieta de forma errada, em algum momento terão muita fome, e essa fome exagerada proporciona um momento, ou proporciona uma situação onde a pessoa vai comer muito, para matar essa fome que é grande, e aí ela vai comer demais, além do que devia, e aí pode acabar desenvolvendo a compulsão alimentar. Comer por conforto emocional. A Ana, por exemplo, deu um exemplo, deu um pontapé. Ansiedade. Ou, não, cara, eu estou muito triste. A gente vê muito em filme americano, né? As pessoas estão tristes, aí de repente você vê no filme com um pote de sorvete, enfim. Então, comem por quê? Porque a comida tem esse potencial de liberar ou de proporcionar ao ser humano, né, a sensação de bem-estar, de prazer, de excitação e tudo mais, tá bom? O que mais? Estresse também. Come muito, está muito estressado, tem que descontar em algo. Desconta na comida. Ansiedade, a Ana já falou. Irritabilidade, estou muito nervoso, estou muito irritada. Tem que descontar em algo. Preciso me sentir bem. Preciso ficar mais calmo. E aí essas pessoas comem. E aí tem essa sensação, mas na verdade é uma armadilha, né? Problemas com a imagem corporal. Também isso aqui, normalmente, isso acontece mais com pessoas que desde criança são mais fofinhas, são mais gordinhas. Essas pessoas sofrem bullying normalmente, tá? E aí elas então começam a ter uma dieta. Querem fazer uma dieta, fazem por conta própria, e aí é o que acontece na situação 1 ali, ó. Quero mudar minha estética. Cara, eu acho que eu tô muito gordinho,
estou acima do peso, as pessoas zombam de mim, eu vou fazer uma dieta por conta própria. Começo a fazer, faço errado, porque eu fico muito tempo sem comer, tenho uma grande fome, vou matar essa grande fome como uma grande quantidade de alimentos, além do que deveria, e aí eu posso, então, me viciar nesse processo. Come muito, aí fica um tempo sem comer. Come muito, e aí por aí vai. O que mais? Também em situações mais sérias, tá? Problemas emocionais mais graves, como, por exemplo, abuso sexual, né? Traumas, questões sérias, questões gravíssimas emocionais, onde a pessoa encontra uma sensação de bem-estar na comida. E aí tem outras situações também, eu só trouxe algumas. Vamos lá. Fatores de risco. Olha só, histórico familiar de distúrbios alimentares. Faz sentido, né? Parece que, né, algumas pesquisas mostram que parece que a compulsão alimentar também tem uma relação genética. Não é regra, mas parece que ela tem. Por isso que histórico familiar é um fator de risco. Obesidade, como eu falei para vocês, 1/3 das pessoas obesas tem TCA. A depressão também, porque você não está bem, você não se sente bem, e aí você quer uma sensação de bem-estar. Imagina, você está muito triste, você está na vala, sintomas depressivos, pensamentos ruins, você quer um estímulo, algo bom, quer ter uma sensação boa, uma alegria, um bem-estar, e aí as pessoas podem encontrar isso comendo uma grande quantidade de alimentos. História também de agressão física, o abuso, foi o que eu falei há pouco. Bullying, foi também o que eu disse, né? Bullying gera um impacto, gera um trauma nessas pessoas, né? Lógico, não só em pessoas que têm compulsão alimentar, mas o bullying gera um impacto, gera prejuízos na questão emocional, e aí essas pessoas descontam na comida, ou encontram uma saída na comida, comendo de forma errada, exagerada, né? Que mais? Exposição frequente a comentários negativos sobre a forma que essa pessoa tem, sobre o peso dela. Você está muito fofinha. Nossa, você está gorda, hein? Ou nossa, você está muito magrelo. Nossa, você está parecendo uma vassoura. Está muito magro. Ou hábitos também. Consegue entender? Preconceitos, expressões, tá? Feedbacks, informações que essas pessoas têm sobre elas, por meio de outras pessoas, podem fazer com que elas desenvolvam o TCA. O que mais? Participação em atividades esportivas. Por exemplo, o Michael Phelps tem que comer muito para poder ter um altíssimo desempenho. Em algum momento, essa pessoa pode acabar desenvolvendo a compulsão. Não é regra, mas pode acontecer. Baixa autoestima, me isolo. Olha, eu não tenho um emocional muito bom, estou sempre triste, sempre no meu canto, sempre isolado. Encontro uma saída comendo bastante, porque isso me dá uma sensação boa, que eu não tenho quando estou com as pessoas ou quando me enxergo no espelho. E ter menos de 25 anos. Quando eu coloco ter menos de 25 anos, a ideia é, você pode ter em toda a vida, tá? Principalmente acontece a partir dos 20 anos. Então, mais especificamente, mais precisamente, na casa dos 20 e dos 30, geralmente é o que acontece. Então, entre 20, 30, 40 anos, essas pessoas tendem a desenvolver a compulsão. Sintomas. Bom, foi o que eu falei para vocês. Em algum momento, a gente vai exagerar na comida. Todo mundo exagera em algum momento. Não tem ninguém que fala, nossa, dessa vez eu peguei pesado. Olha, eu acho que eu comi muito, tá bom? Então, isso acontece. A gente entende isso como algo normal, tá bom? Então, se comeu de vez em quando, de forma exagerada, comeu numa festa, ou sei lá, a sua mãe fez a feijoada que você tanto ama, ou um prato que você tanto ama e você se acabou, se esbaldou, isso acontece e nós não podemos considerar isso como transtorno de compulsão alimentar, tá bom? Isso não é TCA. Entretanto,
Se essa pessoa come muito, come de forma exagerada, tá? Se ela perde o controle, isso se torna um hábito, aí sim a gente começa a considerar TCA, tá bom? Vamos lá. Bom, TCA é identificado também, então, quando a pessoa passa a depender da comida. Assim como o alcoólatra depende do álcool, é viciado em álcool, essa pessoa também é viciada, mas é viciada em comida, por conta dessa sensação de bem-estar que a comida traz. O que mais? Bom, então quando o sujeito passa a se alimentar com maior frequência do que deveria, ou seja, além, né, do que ele necessita, ainda que não sinta fome, a gente então acende a luz. Caramba, tem algo errado aí, tá bom? Tem algo errado aí. Vamos lá. Quando isso acontece, a gente fala que essa pessoa é um compulsivo alimentar. É uma pessoa compulsiva. É uma pessoa viciada em comer, tá bom? Vamos lá. Quais são os sintomas? Ela come mais rápido do que o normal. Eu falei para vocês há pouco, certo? Passa a comer quando não tem fome. O que mais? Continua comendo, inclusive quando já está saciada, ou seja, não estou com fome mais. Eu estava com fome, comi, a minha fome já foi e eu ainda continuo comendo. E comendo, logicamente, muito mais do que deveria, muito mais do que eu tenho vontade. Essa pessoa come sozinha, come escondida. Vou dar um exemplo de comer sozinha. Muitas vezes as pessoas também levantam de madrugada para comer. Comer muito, comer desse jeito que eu estou falando, de forma exagerada, tá? E aí, às vezes, elas comem à noite, comem sozinhas. Então, levantou, de repente, 2, 3 da manhã, levanta, vai na geladeira, assalta a geladeira e aí comem muito. Alguns, inclusive, nem se lembram. É tão forte essa questão do vício que não se lembram. Só vão se lembrar que assaltaram a geladeira pela madrugada quando o companheiro ou a companheira, enfim, quando alguém fala, olha, eu falei para você não ir lá e você foi, você comeu, ou sei lá, quando se depara com a pia toda suja, né, cheia de pratos e cheia de talheres e tudo mais, tá bom? Então, essas pessoas tendem a se isolar, a se esconder por questões de vergonha e culpa, mas e também acabam, né, comendo sozinhos. Fica mais introvertida porque ela sente vergonha de si mesma, sente vergonha do comportamento, sente vergonha de ter essa vida, de ter esse vício e tudo mais. Podem apresentar problemas afetivos e vício em jogos. Também, isso é uma característica que a gente tem notado na literatura. E aí elas se sentem tristes ou culpadas porque comem demais. Tá? Agora, olha só. Isso aqui eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção. Quais são os desfechos? O que uma pessoa que tem TCA pode desenvolver? Vamos lá. Obesidade, eu falei para vocês, né? 1/3 das pessoas idosas tem compulsão alimentar. Cálculo renal, principalmente quando essa pessoa ingere muito alimento que tem cálcio. Então, quando ela come muitos alimentos, uma grande quantidade de alimento que tem muito cálcio, ela pode desenvolver cálculo renal. O que mais? Normalmente, e aí isso aqui faz sentido, né? Eu falei para vocês que 1/3 das pessoas obesas tem compulsão, e quanto mais você come, mais você tem chance de aumentar o seu peso, e aí a obesidade tem uma relação direta com a diminuição da capacidade respiratória. O que isso significa, professor? Significa que pessoas que têm TCA tendem a ter problemas de respiração, têm dificuldade para respirar. A apneia do sono significa que você está dormindo, de repente você para de respirar, dá uma parada. Você não consegue respirar por aproximadamente 10 segundos. Isso é uma característica que a gente também encontra em pessoas obesas, já que a obesidade tem uma relação direta com a compulsão, acaba que a apneia do sono também é uma consequência, né, do TCA. Que mais? Consequências. Diabetes tipo 2, pressão alta, também colesterol ruim pode se elevar por conta da obesidade, né, gente? Aumento do peso. Gastrite, hérnia,
Infertilidade, também essas pessoas têm esse problema, né? Essa consequência. Insuficiência cardíaca, problemas vasculares. E aí foi, por exemplo, o que a Caval falou, outros distúrbios alimentares também podem ser desenvolvidos, tá? Podem ser desencadeados, como a bulimia ou a anorexia. Vamos lá. E aí, fechando aqui, preste atenção, olha só. O TCA, ou a compulsão alimentar, também tem uma relação com alguns outros transtornos. Depressão e toque. Terrível, né, gente? Terrível. Uma situação terrível. Parece simples, mas quando a gente vai ver, não é tão simples assim, tá bom? Então, essas consequências que eu acabei de falar têm uma relação direta com a obesidade, tá bom? Porque pessoas obesas tendem a ter TCA, principalmente 1/3 delas. Bom, e aí, olha só. Aí você vai falar, professor, nossa, já deu... Caramba, quanta coisa ruim, quanta consequência ruim. De fato, mas não acabou não. Bom, essas pessoas que são viciadas, né, em comer, que têm TCA, tem o risco de ter alguns outros distúrbios, algumas outras complicações, algumas outras condições associadas. Então, quem tem compulsão alimentar, por exemplo, pode ter fobia específica. Isso a gente consegue observar em 37% dos pacientes que têm TCA. Podem ter fobia social, depressão, transtorno de personalidade, transtorno de estresse pós-traumático. Pós-traumático, né, é basicamente quando você tem uma situação, um quadro, né, um evento que gerou um trauma muito grande na pessoa, e aí ela tem vários problemas por conta disso. Podem ter, inclusive, transtorno de déficit de atenção, hiperatividade. Lembra do que a gente já falou sobre? Então, gente, olha a seriedade da compulsão alimentar. Problemas com alcoolismo, problemas com toque também, que é o transtorno obsessivo compulsivo. Bom, fizemos a ficha. Falamos sobre o que é consequências, o que causa, fatores de risco, já falamos sobre tudo isso. Demos também alguns dados e tudo mais. Agora, vamos falar sobre o tratamento. Existe tratamento, professor? Existe sim. É simples? Não, não é simples, mas existe. Vamos ver quais são os tratamentos. Bom, logicamente, né, há a necessidade, tá bom, de uma equipe auxiliar, proporcionar o tratamento para essa pessoa. Então, ou seja, não é só o médico, tá? É o médico, é a nutricionista, sei lá, o psicólogo, é o psiquiatra, entende? É toda uma equipe, por isso o tratamento é multidisciplinar, ou seja, são muitas disciplinas. A ideia aqui é muitas formações, muitos profissionais trabalhando em prol desse tratamento, tá bom? Bom, então vamos lá. O tratamento se dá por meio de um acompanhamento médico, principalmente do psiquiatra, né, como eu já falei para vocês, de um acompanhamento psicológico, porque vocês viram, pessoas com TCA têm distúrbio emocional, podem ter depressão, podem ter problema com ansiedade, com estresse, e aí você precisa de um apoio psicológico. O que mais? Também há necessidade de um acompanhamento nutricional. A pessoa come demais, ela vai precisar passar a comer menos, comer uma menor quantidade de alimentos, certo? Certo. E essa menor quantidade precisa ser calculada, precisa ser embasada em decisões tomadas pelo nutricionista, ou pela nutricionista, tá bom? E aí, se for o caso também, há a necessidade ou a possibilidade de se fazer o uso de alguns medicamentos. A ideia é que o psiquiatra oriente, tá bom?
Logicamente, quando a gente fala de medicamento, né, como aqui o médico especialista para cuidar de TCA é o psiquiatra, então é ele que vai prescrever o medicamento, tá bom? Professor, por exemplo, uma pessoa que tem TCA, que tem compulsão alimentar, que come muito porque é muito ansiosa, o psiquiatra vai tratar com isso. Então, ele vai dar um medicamento, vai dar um remédio para o controle da ansiedade. Se a pessoa come muito porque é ansiosa, a gente vai lidar com a ansiedade e aí a tendência é que ela coma menos. Se a pessoa é depressiva, a gente vai, por meio do medicamento, lidar com a depressão para que ela coma menos e por aí vai, tá bom? Então, o psiquiatra tem esse poder, essa ferramenta que é o medicamento, mas é lógico que vai depender muito do caso, né? Como vocês viram, várias situações podem desencadear, podem fazer com que a pessoa tenha TCA. Vamos lá. Qual que é a ideia, gente? É super importante a gente ressaltar que eu coloquei o trabalhamento, tá bom? Mas a ideia é que esse trabalho feito pela equipe não se resuma somente à medicação. Então, o tratamento para quem tem compulsão alimentar não é só medicamentoso, tá? Porque se for só medicamentoso, não vai virar nada. Daqui a pouco eu vou falar para vocês o porquê que não vira nada. Bom, é importante que o paciente trabalhe a mente, tá bom? Então, além do medicamento, além do remédio que a pessoa toma, prescrito pelo psiquiatra, de acordo com a necessidade que essa pessoa tem, de acordo com o gatilho, com a situação que leva ela a comer, tá bom? O psiquiatra vai prescrever, mas não é só isso. A gente precisa também de um tratamento que considere questões psicológicas. Então, o paciente precisa trabalhar, junto com o psicólogo, a sua mente, tá bom? E a ideia é que ele consiga ampliar a sua consciência, consiga se autoconhecer, entender o porquê que ele come assim, quais são as causas, o que a gente pode fazer com essas causas, que podem ser traumas psicológicos, que podem ser, sei lá, estresse, ansiedade, depressão e por aí vai. Bom, quando a gente fala, então, desse acompanhamento psicológico, né, um acompanhamento feito pelo psicólogo, a ideia é que tanto o psicólogo quanto o paciente trabalhem juntos, tá bom? Trabalhem juntos para entender o que é que desencadeia, o que é que leva o paciente a comer, assim, a perder o controle, certo? E aí, logicamente, quando se identifica a causa, quando se identifica o gatilho, então o psicólogo consegue estabelecer algumas estratégias para o controle. Ou seja, o que é que te deixa ansioso? A gente vai lidar com isso. O que é que te deixa triste? A gente vai lidar com isso. O que te deixa estressada? A gente vai lidar com isso também, tá bom? Então, essa que é a ideia aqui do acompanhamento psicológico desenvolvido juntamente com o paciente. Agora aqui, ó, foi isso que eu falei para vocês. Presta atenção aqui que é muito forte. É muito forte, eu falo no sentido de... isso é muito importante, tá? Ainda, além de tudo isso, do acompanhamento nutricional, do acompanhamento pelo psiquiatra e do acompanhamento psicológico, a gente também recomenda prática de exercícios físicos, tá bom? E aí, por exemplo, também algumas atividades que tenham como objetivo melhorar a atenção. Por exemplo, a yoga, a meditação e por aí vai. Vamos lá. Quando essas pessoas praticam exercícios físicos, isso tem benefício, tem liberação de vários hormônios, do bem-estar, enfim, essas pessoas se sentem bem, entende? Como o objetivo delas, quando comem, é se sentir bem, essa sensação de bem-estar, elas conseguem encontrar também na prática de exercício físico. Alguém? Alguém falou? Acho que não. Bom, qual que é... Opa, perdão. Professor, qualquer exercício físico funciona? Não. Somente exercícios... Lógico, quero fazer uma caminhada? Pode fazer. Mas para você conseguir suprir
essa necessidade que o seu corpo tem de dopamina, de sentir bem, somente exercícios de alta competitividade, tá? Ou seja, natação, por exemplo, né? Estou dando exemplo aqui. Natação, luta, triatlo e por aí vai, tá bom? Então, somente exercícios onde a pessoa vai ter esse grau de competitividade muito alto, tá bom? Então, a ideia é isso. Por quê? Quando você tem uma sensação, quando você tem um exercício, que esse grau de competitividade é muito alto, consequentemente, você tem uma alta liberação de dopamina. Então, há uma alta concentração de dopamina no seu organismo, e aí você acaba se sentindo bem, tá bom? Então, novamente, comem muito, liberam dopamina. Para você ter uma dopamina satisfatória que te impeça de comer muito, você tem que desenvolver, tem que praticar exercícios de alta competitividade. O que mais? Resumidamente, o tratamento caminha na linha medicamentosa, se for necessário, tá? Também há uma psicoterapia especializada, é o acompanhamento feito pelo psicólogo. Há também um acompanhamento nutricional, tá bom? Existem profissionais nutricionistas, né, que têm especialização em transtorno compulsivo alimentar. Ou transtorno, né, de compulsão alimentar, tá bom? Para finalizar, prevenção. Olha que legal. Sim, é possível, tá bom? A gente tem algumas estratégias. Vamos lá. Manter um horário fixo para realizar as refeições. Tem gente que não tem horário para tomar café da manhã, não tem horário para almoçar, não tem horário para jantar, não tem horário para nada. Isso é ruim, porque muitas vezes você, principalmente agora que a gente tem internet, né, passa muito tempo sem comer, e como você fica muito tempo sem comer, foi o que eu falei no início da aula, você tende a sentir mais fome, e aí quando você for comer, você vai querer comer muito, e muito além do que você necessita. O que mais? Uma outra recomendação fundamental, a cada 3 horas você vai comendo. Por quê? Isso evita longos intervalos. Então, a cada 3 horas você vai comendo pouquinho, 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 e aí você não vai comer aquela montanha, né, que você comeria se não comesse a cada 3 horas. Dica importante, eu falei que as pessoas que têm compulsão alimentar comem rápido, comem rapidamente. Está errado. Uma outra dica, então, para matar isso é mastigar a comida mais vezes. Lembra, quando eu era pequena, minha mãe falava da gente, acho que mastigar 35 vezes. Minha mãe não, na escola eu ouvi uma vez. Lógico, se você mastigar 35 vezes, vai virar uma água, né? Uma papa. Mas a ideia mastigue mais. Tente sentir mais o sabor dos alimentos. Vai com calma, sem pressa. Isso também ajuda, tá bom? Isso é importante. E, logicamente, uma dieta equilibrada, né, gente? Então, uma dieta que seja equilibrada e alinhada a condições saudáveis. De sono, exercício físico, bem-estar e por aí vai. Bom, é importante ter uma rotina, eu falei para vocês, tá bom? Porque aí a gente consegue, então, por meio dessa rotina, os horários estabelecidos, comer uma quantidade adequada, apropriada para cada refeição. Se você come a cada 3 horas, com certeza você não vai chegar faminto, esfomeado na próxima refeição, porque você já vai, durante todo o dia, vai dando um pouquinho de alimento para o seu corpo, e aí essa fome vai sendo reduzida ao longo do tempo, a cada 3 horas, tá bom? Vamos lá, então. Normalmente, como eu falei, quando a gente fica muito tempo sem comer, o primeiro impulso, a primeira coisa que a gente faz é comer tudo que vem pela frente. Doce, né? Doce, coisa doce, coisa salgada, bolo, e aí vai mistura feijão gelado com pizza, enfim, e aí come de tudo. Isso é muito errado, tá bom? Por que eu falei para vocês comerem devagar? Presta atenção nessa informação para a gente estar fechando. Nosso cérebro leva 20 minutos a partir da primeira garfada para registrar que o nosso estômago está cheio. Ou seja, demora, certo? 20 minutos é muito tempo.
Então, se em 20 minutos você começa a comer muito rápido, come demais, até que o seu cérebro vai registrar, que vai mandar um sinal para o estômago, para alertar você que você está cheio, você já vai ter comido muito. Então, coma devagar, sem pressa, isso vai te ajudar, com toda certeza, a lidar com isso, tá bom? Bom, dieta equilibrada, tá bom? Existem alguns alimentos que nos ajudam, que nos auxiliam a diminuir essa sensação de fome, principalmente alface, rúcula, agrião, que são alimentos de folhas verdes, abobrinha, berinjela, frutas azedas, por exemplo, limão, laranja, ou até mesmo mamão, uma banana. Tá bom? Então, não fiquem muito tempo, um período de jejum. Outra dica importante, isso aqui hoje em dia meu Deus, né? Não fiquem no celular enquanto comem, tá bom? Isso gera mais ansiedade. Não, eu tô aqui, eu tô mandando mensagem pro meu chefe, tô resolvendo com ele, não é o ideal. Porque você se distrai, você não se concentra, fica ansioso e aí come muito mais. E aí, alimentos azedos e alimentos apimentados tendem a diminuir essa vontade de comer, né? Ou seja, aumentam a sensação de saciedade. Proporcionam um quadro, uma situação, onde você se sente mais satisfeito mais rapidamente, tá bom? Então, limão, vinagre, laranja, pimenta, pimentão e por aí vai. E aí, depois eu vou mandar para vocês essa apresentação, tá bom? Vocês vão poder verificar essa parte da obesidade. Eu vou passar, eu vou falando e vou passando, mas a ideia é que as pessoas que fazem bariátrica, normalmente, como eu falei para vocês, pelo menos metade delas tem problema com compulsão alimentar. E essa é a justificativa que faz com que essas pessoas procurem a cirurgia. Então, a obesidade tem uma relação direta com essa compulsão. Come muito, o corpo acaba armazenando e a pessoa vai cada vez mais ganhando peso, tá? E aí é um ciclo, né? Então, vai cada vez comendo mais, porque se sente bem, logo para de sentir bem, aí tem que comer mais para ter a sensação de bem-estar novamente, e aí, então, isso se configura em um ciclo, tá bom? Bom, pacientes que apresentam compulsão alimentar os pacientes obesos, né, que têm compulsão alimentar, têm uma maior frequência de recaídas, tá bom? Então, assim, fez a bariátrica, emagreceu, esses pacientes que têm compulsão tendem a recair mais vezes. Há também uma maior incidência, a gente consegue identificar, consegue ver mais problemas de transtornos psicológicos, como, por exemplo, a depressão, ou até mesmo abuso de álcool, drogas, nessas pessoas, tá? E, logicamente, uma insatisfação com a imagem, né? Não se sentem bonitas, e aí acabam também descontando na alimentação, por exemplo. Então, esse aqui foi o que eu falei, eu já falei para vocês aqui, tá? E aí, gente, o resumo da aula. Compulsão alimentar é sério, tá? De vez em quando a gente passa mesmo, a gente come muito, fim de ano e tudo mais, mas aqui não, na compulsão você come a cada 2 horas, come demais, de forma exagerada, inclusive às vezes sem fome, tá bom? Você não tem um controle, você sente que você está comendo além do que deveria, mas não consegue parar de comer. Muitas vezes come até o fim, até não ter mais comida. Isso não é bom, traz inúmeros prejuízos para o seu corpo, como eu falei para vocês. É um vício, tem tratamento. É difícil? É. Uma outra dúvida, mais homens ou mais mulheres? As pesquisas mostram que não tem diferença. O que acontece é que as mulheres procuram mais por ajuda, tá bom? Então, homens e mulheres são acometidos por essa doença, por esse transtorno, mas as mulheres pedem mais ajuda, levantam mais a mão, e homens menos, tá bom? Mas ambos têm prejuízos, logicamente. Bom, eu deixei alguns links aqui para vocês sobre o assunto. Tem psiquiatras falando, passando dicas e tudo mais. Na próxima aula a gente vai conversar de um tema muito importante, que é quebrando crenças imprecisas e preconceituosas sobre os idosos. Vai ser bem legal. E aí eu coloquei só uma figurinha aqui para mostrar, por exemplo, do que a gente vai discutir.
Olha só o que está escrito aqui nessa figurinha. É uma idosa, uma senhora, né? Falando, olha, eu queria fazer um empréstimo. Aí a moça lá da empresa fala assim para ela, como que você quer fazer um empréstimo nessa idade? Não vai dar tempo de você pagar. Aí a gente vai conversar um pouquinho. Então, a aula que vem é isso. Preconceitos, ideias que a gente tem contra idosos. Por exemplo, que todo idoso é caduco, todo idoso é esquecido, todo idoso é um encosto, todo idoso é frágil. Será que isso é verdade? Será que idosos não podem ter uma vida ativa, financeira, lá no trabalho, enfim, sei lá, sexualmente, fisicamente? A gente vai conversar sobre isso e muitas outras questões relacionadas a preconceitos sobre pessoas idosas, tá? Pessoas da terceira idade. E uma frase para fechar: não coloque limites em seus sonhos, na verdade, coloque fé. Tá bom? Wesley, Oi. você pode me mandar aqui na região, na Pieta de Franca? Opa! A aula que teve hoje, escrita, que aí eu tiro na impressora. Mandar para você a apresentação? Mandar a apresentação para mim, fazendo favor, que eu tiro na impressora para me estudar. Você está no grupo do WhatsApp, lá da aula de workshop? Tô. Perfeito. Tá, eu vou mandar lá para todo mundo. É o da Luana Faria, no caso, você está falando? Tô. Eu estou. Eu estou. Perfeito. Combinado, então. Eu vou mandar lá, tá bom? E aí você pode pegar. Tá certo? E aí eu tiro na impressora que você passou para mim e estudo mais, tá? Perfeito. Combinado, então. Obrigada, viu? Combinado. Você acha? Obrigada, Imagina. viu? Eu que agradeço. Bom, pessoal, por conta do horário... Sucesso aí cada vez mais, tá? Obrigado. Boa noite, professor. Até a semana que vem. Até. Beijo, gente. Fiquem com Deus. Tchau. Tchau, boa noite. Tchau, obrigado. Obrigado a vocês. Você conversa, daí tá, o áudio está alto e você conversa junto comigo. Nossa, Deus. Passei aonde, Dair? Eu passei aonde, Dair? Tomar banho na soda. Mania de falar longe da gente para não falar, entender. Você conversa muito, você sabe. Você não passou no meu patrocínio, né? Na entrevista. Eu não quero. Por quê? Quem falou para você? Não conversa demais, não, só. Ai, daí, pô. Nossa, Deus. Daí, não precisa afogar arroz aí, não. Eu não tô com fome, não. Não precisa fazer nada, não. Você já comeu, não já? Então, se você já comeu, não precisa, não. Então. Tinha água aqui, eu bebi água. Água tinha. Tinha mesmo água. Ai, Deus. Tá bom. Deixa eu fazer.